Oração das 3 horas da madrugada. Jejum de Daniel. O outro sonho de Nabucodonosor. Está em Daniel, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 37. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer notório os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões na minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há espírito dos deuses santos. Então eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum segredo te é difícil. Dize-me a visão de meu sonho que tive e a sua interpretação. Eu, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Dela os animais do campo achavam sombras, as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantia dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhada do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos.
a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, no qual para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o seu domínio até a extremidade da terra. E quando, ao que viu o rei, um anjo, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. A saber, lançar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois. Serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse ao tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim nos teus pecados, praticando a justiça, e deixai as tuas iniquidades, usando a misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: porventura, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra
sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens. Comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me e os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Glórias a Deus. O rei Nabucodonosor reconheceu que não há ninguém maior do que Deus, e que tudo o que ele fazia foi Deus quem abençoou na vida dele. Então a mente dele voltou ao normal, que ele estava comendo capim junto com os bois. A mente dele retornou ao normal a partir do momento que ele falou para Deus que Deus era o maior, e que Deus é que fazia e desfazia tudo. Ele reconheceu Deus na vida dele. Reconheça Deus na sua vida, irmão, e Deus vai te voltar a sabedoria e o entendimento, e essa loucura vai passar da sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pegar nossa água, graças a Deus. Oh, glórias, né? Vamos orar. Pai grandioso e maravilhoso Deus, estamos aqui diante da Tua santa e gloriosa presença, e reconhecemos, meu Pai, que quem faz tudo é o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que reina, é o Deus que dá entendimento, que dá sabedoria, que abençoa, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E nós, meu Pai, neste momento entregamos a nossa vida, entregamos o nosso namoro, noivado, casamento, tudo em Tuas mãos. Ó Senhor, e essa mulher que sonha ter um filho, que o Senhor venha realizar o sonho dela em nome de Jesus. E essa pessoa, meu Pai, que já não via mais saída na vida dela, que já se achava um louco, uma louca, receba aí a inteligência, porque a partir de hoje você reconhece Deus na sua vida, e Deus te devolve a inteligência em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Receba aí a bênção na água, receba aí a bênção no seu lar, receba aí o entendimento, a sabedoria e o reconhecimento que é Deus que faz tudo, é Deus que opera os milagres e é Deus que atua na sua vida. Amém? Glórias a Deus, e que o seu lar seja um pedacinho do céu.